Bom dia a todos os meus queridos alunos. Hoje é sexta-feira, 11 de junho de 2021. E como essa semana, foi muito puxada para vocês, houve bastante atividades nessa semana, que nós estamos terminando, encerrando. Então, esta aula nós faremos poucas atividades, porém grandes reflexões, tá bom? Então, no primeiro momento, eu vou estar trabalhando com vocês a língua portuguesa e no segundo momento a matemática. Para a aula de hoje, nós vamos trabalhar aí com o livro do Ler e Escrever, tá? Então, o que nós vamos fazer aí hoje? Primeiramente, nós vamos ler uma tabela, tá? E eu vou pedir aqui para vocês copiarem essa tabelinha no caderno, porque nós vamos iniciar aí no Ler e Escrever um outro gênero textual, que é exatamente o gênero das notícias. Não somente, nós temos aí as notícias verbalizadas, que nós assistimos, que vocês estão assistindo aí no jornal, junto com a família, onde é abordado vários temas, em poucas horas, um período pequeno, E temos as notícias impressas, as notícias escritas, que vinculam aí também, hoje não somente nas revistas, nos jornais, nos jornais impressos, mas também nas redes sociais. Então, nós temos aí uma uma grande quantidade, de notícias que nos informam de assuntos importantes e que vem até nós aí no formato de uma notícia, no formato de um texto. Bom, então eu vou iniciar aqui com o quadro, que a professora colocou aqui, falando um pouquinho para vocês sobre a notícia. Então, o que é uma notícia? Resumindo, bem basicamente, a notícia é um texto de caráter informativo do domínio da comunicação social. Então, nós temos aí vários assuntos dentro de uma sociedade, de uma comunidade, e nós temos o direito, de saber, nós temos o direito de ter acesso às informações. Portanto, as notícias servem para isso, para nos informar de algo ou alguma coisa que está acontecendo, não só no nosso país, mas no mundo todo. Caracteriza-se pela atualidade, objetividade, brevidade e interesse geral. Então, olha aí, essa notícia ela pode ter aí um caráter, uma característica da atualidade, um assunto da atualidade, um objetivo na informação, algo que você queira atingir. Qual é o objetivo daquela informação, daquela notícia? A brevidade, ser mais breve, não ser um texto escrito muito longo, para não acabar se tornando um texto científico. E o interesse geral, para os públicos interessados. Então, nós temos várias notícias de diversos assuntos para diversos grupos de pessoas, tá ok? Relata por vezes situações pouco habituais. Então, em alguns momentos nas notícias, nós não estamos acostumados a ver aquilo todo dia, toda hora, aquele acontecimento, Então, é esporádico. Então, a notícia serve para informar algo que aconteceu, mas não acontece também com tanta frequência. É redigida na terceira pessoa do singular. Então, olha lá, terceira pessoa do singular. Então, nós temos aí
de quem se fala, então é sempre na terceira pessoa que se dirige às notícias. As informações são geralmente apresentadas por ordem decrescente de importância. Então ela vai decrescendo na sua importância, tá? Do determinado assunto aqui, né? Logicamente. Então, que a professora colocou aqui neste quadro são os pontos mais importantes, né? São as regrinhas mais importantes que nós, enquanto leitores, né, temos que nos atentar, observar, tentar enxergar todas essas regrinhas dentro de um texto para poder dizer se ele é ou não um gênero, uma textão, um gênero, uma notícia, tá ok? Então agora eu vou subir um pouquinho aqui, faça a leitura compartilhada da atividade 4B do livro do Ler e Escrever, na página 23 e 24, e em seguida pesquise e escreva no caderno 2 características de gênero textual notícias. Então, nós vamos pegar o livro do Ler e Escrever, abrir na atividade 4B da página 23. Vou subir aqui porque a professora colocou aqui para vocês. E vocês, né, nós vamos ler juntos esses 2 textos para depois vocês poderem escrever no caderno as 2 características, pelo menos 2 características que vocês encontraram nesses textos. Tudo bem? Então vamos lá. Reabertura do zoológico e Zoo Safari para visitação. Eu vou aumentar um pouquinho só aqui para a gente poder ler um pouco melhor, tá bom? Então vamos lá. Desde o dia 23 de janeiro de 2018, os parques Zoológico de São Paulo e Zoo Safari tiveram a visitação suspensa para ações de prevenção contra a febre amarela. Fato que ocorreu após a confirmação da morte de um bugio do Parque Estadual das Fontes do Ipiranga, PEFI, devido à doença. Passados 51 dias, os parques serão reabertos em 15 de março, uma vez que a Secretaria de Saúde, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, embasadas em pareceres técnicos, classificaram a presença do vírus na área do PFI como um fato isolado, com baixo risco de transmissão para humanos, conforme detalhado na notícia abaixo, emitida em 14 de março. Então, a professora vai subir aqui um pouquinho, né? Nota oficial. Saúde e meio ambiente. Reabrem zoológico nesta quinta-feira. As Secretarias de Estado de Saúde e do Meio Ambiente de São Paulo reabrem nesta quinta-feira, 15 de março, o Zoológico e o Zoo Safari e o Jardim Botânico. Os serviços funcionarão no horário de rotina, com abertura a partir das 9 horas. A medida é embasada em parecer técnico que classificou a presença do vírus da febre amarela nesse território como um fato isolado e restrito, com baixo risco de transmissão. Vou subir mais um pouquinho. Para humanos, não há evidências da circulação do vírus de forma ampla e contínua na área, observando-se análises laboratoriais de macacos e mosquitos coletados no local. Atualmente, há bandos de primatas não humanos saudáveis, vivendo nos parques, e a densidade de vetores silvestres da doença é baixa. Os visitantes do zoológico, Zoo Safari e Jardim Botânico
deverão estar vacinados contra a febre amarela. Avisos com essa mensagem serão fixados nas entradas dos parques contra a febre, orientando sobre a necessidade de tomar a vacina pelo menos 10 dias antes da visita. Os 3 locais ficaram fechados temporariamente, desde 23 de janeiro, para ações de vigilância da febre amarela, devido à confirmação da positividade da doença em um bugio morto. A conduta para a reabertura é similar à adotada com relação ao Horto Florestal e aos parques da Cantareira e Ecológico do Tietê. A campanha de vacinação contra a febre amarela segue em curso em 54 cidades paulistas até a sexta-feira, 16 de março. Somente em 2018, 7 milhões de pessoas foram imunizadas contra a doença em São Paulo, número praticamente equivalente ao balanço de 2017, quando 7,4 milhões de paulistas foram imunizados. Considerando o acumulado de vacinação desde 2007, mais de 21 milhões de pessoas já estão protegidas contra a febre amarela por meio da vacinação no estado. Muito bem. Nesse contexto, o zoológico e o zoosafari não exigirão a apresentação da carteirinha de vacinação para visita aos parques. Porém, recomendam fortemente que as pessoas se vacinem, uma vez que essa é a forma mais eficaz de prevenção e controle da doença. Lembre-se, a vacinação é um direito de todos, mas além disso, é um dever nosso como cidadãos, para evitar que o vírus, transmitido pelos vetores silvestres, chegue às zonas urbanas por pessoas contaminadas. E aqui embaixo, tá o link aqui, tá o link aí do site, onde vocês poderão estar entrando se houver uma maior curiosidade do assunto e estar vendo aí a notícia na íntegra, tá ok, pessoal? Então, vocês aqui, hoje nós vamos fazer essa leitura, tá? E vocês vão escrever aí no caderno de vocês pelo menos 2 características, 2 pontos, tanto no texto, na notícia descrita aqui, quanto na nota oficial, 2 características, 2 pontos nos textos que vocês observaram aí que estão tratando do mesmo assunto, falando de um mesmo fato, de um mesmo acontecimento. Tá ok? Então, em língua portuguesa, será somente esta pequena atividade que está relacionada aí mais à leitura, ao hábito da leitura. Depois, em seguida, nós vamos para a matemática. Como eu disse, essa semana nós trabalhamos bastante os livros, a apostila, o ler e escrever. Então, hoje a professora quis trabalhar com vocês a questão da multiplicação, da tabuada, porque nós sabemos que os alunos do 4º ano precisam saber aí bem na ponta da língua a tabuada para poder estar aí usando o seu raciocínio mental, seu raciocínio lógico para a resolução dos problemas, das situações, problemas do cotidiano da matemática. Então, na matemática vocês farão aí no caderno, vocês montarão a tabuada do 16 ao 20. Então, vocês irão montar a tabuada do 16, a tabuada do 17, a tabuada do 18, do 19 e, por último, a tabuada do 20. Bom, pessoal, por hoje é só, nossa semana está
se encerrando, né? Eu espero que todos aí tenham um final de semana produtivo, descansem, aproveitem esse momentinho aí para ficar mais próximo à família, ao papai, à mamãe, aos irmãos, né? E descansem bastante, tá? Muito em breve nós estaremos aí retornando. A semana que vem nós vamos iniciar a semana das avaliações. Então eu peço para vocês que mantenham aí a atenção no bilhetinho que a professora colocou no grupo, com os dias e as avaliações que vocês terão que realizar durante o decorrer da semana que vem, tá ok? É a semana do dia 14, 15, 16, 17, 18, ao dia 18, nós estaremos aí realizando as avaliações para o fechamento aí do segundo bimestre. Fiquem com Deus, um excelente final de semana, que Jesus aí esteja sempre presente no coração de vocês e que vocês continuem sendo sempre esses alunos estudiosos, dedicados, participativos, que eu amo tanto que eu considero como meus verdadeiros amigos. Tá ok? Um beijo no coração de todos e até a nossa próxima aula. Tchau, meus amores!